E hoje, abrindo o plantão médico Bandeirantes, recebendo o médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal, Marcelo Ekman. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Muito bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite de ter chamado aqui. Olha, antes de mais nada, parabenizar, viu, pelo Dia do Médico Veterinário, que foi nesta sexta-feira, dia 9 de setembro. Parabéns a você e a todos, né, que estão na nossa escuta, que tem esse amor, esse cuidado mesmo, essa profissão, esse respeito com os bichinhos, né? Então, o Dia do Médico Veterinário comemorado no dia 9 de setembro, nesta sexta-feira, ontem, portanto, não é? O Marcelo, além da formação, da especialização em veterinária, hoje ele tem esse outro trabalho também, que é de comportamento animal, né? Especialista em comportamento animal, em adestramento, e a gente vai saber tudo, tirar todas as dúvidas com o Marcelo. Eu imagino, viu, Marcelo, que na pandemia aumentou muito o número de novos tutores, novos ou velhos tutores, né? Gente que já tinha algum bichinho e acabou pegando mais, gente que não tinha nenhum e decidiu ter um agora, né? E você, na sua especialidade aí, qual que é o principal alerta que você faz, não é? Que as pessoas que desejam, querem ter um animal em casa, o que elas precisam levar em conta antes de adotar ou de comprar? Eu acho que o principal alerta é em relação à educação e às responsabilidades que a gente precisa ter com esses animais. Então, por exemplo, de fato, muita gente pegou, não só cachorro, mas pets no geral, agora nessa pandemia, e infelizmente tem muita gente devolvendo esses pets, porque agora está voltando a trabalhar de forma presencial, não consegue deixar esse cachorro ou esse gato, enfim, em casa sozinho, porque não foi preparado para esses animais ficarem em casa sozinhos, e aí precisa devolver para a ONG, devolver para canil, ou então esses cães ou gatos ficam em casas sozinhos, sofrendo com ansiedade de separação. Então, acho que o principal ponto, na verdade, é a gente pensar, antes de trazer qualquer animal para nossa casa, a responsabilidade ou as responsabilidades que a gente precisa ter com esses animais dentro de casa. Então, o que a gente precisa, quais são os custos, o que um animal precisa, quais são as necessidades específicas dessa espécie, como educar, e se eu vou ter tempo e energia para investir na educação desse cão. E aí eu falo cão porque basicamente eu trabalho só com cão, mas quando a gente fala em trazer animais, a gente está se referindo a todos os pets. Então, basicamente, se eu vou conseguir dar a vida que esse animal merece estando dentro da minha casa. O ouvinte que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, a sua fala, não é? Ele tem a certeza de que realmente é isso que ele quer, né? Um cachorro, um gato, um animalzinho em casa. Ele tem a estrutura, ele tem condições mesmo de cuidar. Então, tirando já essa parte, existe isso, Marcelo, de ter uma raça que é mais tranquila, que vai se adaptar melhor a esse espaço ou a sua rotina que você tem, ou não? Todo cachorro precisa mesmo se exercitar, precisa ter ali uma rotina de passeios diários, de estímulos todos, ou não? Tem algumas raças que elas se adaptam melhor à rotina e à vida aí do tutor, hein? Tudo que você falou é verdade. Então, algumas raças, a gente precisa, na verdade, pensar, quando a gente vai trazer um cão para nossa vida, se essa raça específica, e aí quando eu falo de raça, eu não estou só me referindo a cães de raça, mas vira-latas também, se esse indivíduo específico, ele cabe dentro da minha rotina. Então, por exemplo, eu sou um esportista, vou pegar um cão que talvez goste mais de atividades, que não seja um cão tão letárgico, um cão com baixo nível de energia. Ou eu sou um cara que não saio tanto, vou pegar um cão que talvez não demande tanta gasto de energia. A gente chama esse gasto de energia, e não só o gasto de energia, como um conjunto de atividades, como necessidades básicas. Então a gente precisa pensar que todo cão, independente da raça, independente do tamanho, independente da idade, eles precisam ter as necessidades básicas supridas. E alguns indivíduos vão precisar de mais gasto de energia, outros de menos. E aí eu preciso pegar um cão que se adapte à minha rotina.
E como fazer então essa escolha, né? Muita pesquisa, como saber, não é? Quais raças que demandam mais, demandam menos, como que a gente escolhe então, hein? A partir daí, qual que vai se adequar melhor à nossa vida, hein, Marcelo? Quando a gente fala em raça, fica um pouco mais fácil, porque a gente consegue fazer uma pesquisa fácil no Google ou entrar em grupos nas redes sociais dessa raça específica e ver como a maioria desses cães se comporta, né? Se são cães com muita energia, se são cães com pouca energia, média energia, se são cães que têm determinados problemas de comportamento já, se são cães que têm determinados problemas de saúde específicos da raça. Então, fazer pesquisas quando a gente fala de raça fica bem mais fácil. E, óbvio, a gente não pode simplesmente se basear na média, né? Porque quando a gente fala em trazer um cão para nossa casa, a gente está falando de um indivíduo específico. Então, a gente precisa conhecer também esse indivíduo. E aí, contratar um adestrador para ir ali no canil ou na ninhada, enfim, e fazer uma avaliação desses indivíduos também é muito legal, porque a gente consegue, Danilo, entender naquela ninhada específica se um cão ele é mais sensível, se ele tende a ter um nível de energia um pouco maior ou um pouco menor. Então a gente consegue escolher o indivíduo para aquela família, enfim, que eles vão viver pelo menos ali uns 10, 15 anos. Quando a gente fala... Perdão, desculpa, Danilo. Vai lá, Marcelo, vai lá. E aí quando a gente fala em vira-latas, né, que são várias misturas de raças, a gente não consegue fazer essa pesquisa, porque não existe um padrão ali da raça, mas a gente consegue avaliar o indivíduo. Então, ir nas ONGs, ir no vizinho que teve a ninhada ali e escolher o indivíduo. E aí, óbvio, esse é um trabalho um pouco mais delicado, e aí o que eu recomendo é contratar um adestrador para fazer ali um teste com a ninhada e escolher um indivíduo dentro da ninhada que se adeque à sua rotina. Como que seria um teste com um cachorro, um vira-lata, por exemplo, hein, Marcelo? Existem vários testes, na verdade. Nós, da Tudo de Cão, que é a empresa que eu trabalho, a Sara Favinha é responsável por esse teste. Ela desenvolveu, na verdade, esse teste com base em vários outros testes. E ela faz alguns exercícios com cada cão dessa ninhada. Então, para identificar se eles são sensíveis a barulho, ou se eles são sensíveis a um objeto específico que é colocado ali novo no ambiente, e ela percebe, ela vai avaliando como que esses filhotes reagem a esses novos estímulos. E aí, com base nisso, ela consegue identificar, esse cão tem uma tendência, talvez, a ser mais sensível, esse cão tem uma tendência a ter, sei lá, um gasto, um nível de energia um pouco maior ou menor, enfim. Tem muitas as perguntas, são muitas as perguntas aqui já dos nossos ouvintes, a gente está separando, a gente vai colocar aqui para o Marcelo Ekman, mas quando a gente fala em cachorro, tem sempre aquela máxima de que, bom, moro num apartamento pequeno, o cachorro não vai ficar bem lá, não seria melhor um gato porque ele é mais independente. Isso é um mito, Marcelo? Olha, Danilo, e não é um mito. Porque, assim, se a gente parar para pensar que a gente traz um cão para nossa casa e a maioria das pessoas pensa que cães menores talvez não precisam tanto de gasto de energia, e isso acaba não sendo um mito. Então, de fato, pegar um cão com gasto de energia menor, com nível de energia menor, ou um gato, enfim, talvez esse indivíduo se adeque melhor a essa rotina. Porém, eu falo que depende e talvez não seja um mito, porque eu acabei de me mudar para um apartamento. Então eu morava numa casa e aí tem um mês mais ou menos eu acabei de me mudar para um apartamento e eu tenho 4 cães. Então eu tenho um Schnauzer miniatura, eu tenho uma vira-latinha e eu tenho 2 Border Collies. Border Collies, para quem conhece a raça, eles têm um nível de energia assim altíssimo. Então, só que o ponto aqui em casa, e é o que eu recomendo para todo mundo que tem cão em casa, independente se é casa ou se é apartamento, enfim, a casa deveria ser um lugar como pra gente, né? Pra gente descansar, pra gente dormir, pra gente conseguir relaxar. E todas as outras atividades que esses cães deveriam ter,
deveriam acontecer na rua. Então, sair para passeios, ter passeios regulares. Aí, quando eu falo passeios regulares, a gente precisa entender que esses passeios, ou o nível, ou a quantidade de passeio precisa ser adequada para aquele indivíduo específico, né? Mas ele ter passeios regulares, ele ter gasto de energia com, às vezes, esportes, com brincadeiras na rua, gasto de energia mental, então com enriquecimento ambiental, com treinos, atividade social, ele sair para conhecer outras pessoas, para conhecer outros cães, às vezes até para conhecer outras espécies, né? Dependendo da cidade onde você mora, talvez esse cão tenha contato com galinhas, com cavalos, enfim, com gatos. Então, dá para ter tranquilamente um cão num apartamento, porém, a gente precisa dar o mínimo necessário para a gente não ter problema dentro do apartamento. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcelo Ekman, que é médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal, e hoje está ajudando a gente a entender, né, os cuidados com os pets, né? A gente vai repassar aqui algumas mensagens que já estão chegando pelo nosso WhatsApp para o Marcelo, mas antes queria entender, todo comportamento animal é possível de ser corrigido, Marcelo? Um cachorro que é muito agressivo, que morde, que rosna, que não deixa chegar perto, esse comportamento a gente consegue melhorar e torná-lo mais sociável? Ou então um cachorro que late muito, ou aquele que destrói tudo pela casa, todo comportamento animal a gente consegue reverter, adestrar ou não? Sim e não, depende. Se a causa... Por que eu falo isso, Danilo? Se a causa do comportamento, porque o comportamento ele é um reflexo do que a gente vê, né, do que está acontecendo, na verdade. Então, se o comportamento ele tem uma causa médica, a gente não consegue reverter sem tratar a causa médica. E aí você citou, por exemplo, a agressividade. Vamos supor que esse cão ele começou a mostrar agressividade porque talvez esteja crescendo um câncer, um tumor ali no cérebro dele e pressionam regiões específicas do cérebro que a gente consegue identificar com comportamentos agressivos, né? Então, esse comportamento agressivo está sendo causado por uma condição clínica. Ou então, esse cão ele está com uma doença que gera muita dor e essa dor gera comportamentos agressivos. Então, só com o adestramento, nesses casos específicos, a gente não consegue reverter, né? Porque a causa não é comportamental, a causa é clínica. Agora, se a causa do comportamento só tem fundo comportamental, aí a gente consegue reverter do ponto de vista do adestramento, do treinamento, enfim. É importante a gente falar sobre o adestramento, né? Porque tem uma mensagem aqui, queria agradecer ao pessoal que já participa aqui do nosso chat do YouTube. A Cláudia Ramos já está aqui conosco, o Vladimir Luquezzi, a Maria Fátima, que diz que é aniversário dela. Parabéns, viu, Maria Fátima? Felicidades. José Ricardo Silva de Abreu, pessoal já mandando mensagem, participando, mas o Laurice Fortes. Laurici. Minha aluna. Sua aluna, olha só que bacana. Olha a mensagem dela então, Marcelo, ela diz o seguinte: tutores, o seu cão aprende melhor na metodologia livre de sofrimento. De qualquer raça, mesmo os cães grandes não precisam de métodos punitivos agressivos. Porque tem isso, então, um adestramento que vai fazer a correção de um determinado comportamento do animal, punindo, Marcelo, é isso? Sim, existem algumas linhas de adestramento. Então, o adestramento mais tradicional, que os nossos pais, nossos avós estavam acostumados, eles são muito baseados em corrigir o comportamento problema. E aí, quando eu falo corrigir, é através de estímulos aversivos, através de aplicação de punição, enfim. Então, o cão, ele mostra um comportamento, que é o comportamento que a gente não quer que aconteça, e a gente vai lá e corrige, dando bronca, dando palmada, borrifando água, enfim. Não recomendo que utilizem isso. Ou os famosos trancos na guia, né? O cachorro, ele mostra, sei lá, um comportamento de puxar a guia ou de latir para outro cão, e aí o adestrador dá um tranco na guia. Então, mais antigamente, ainda existe bastante isso, mas mais antigamente essa era a linha de base assim, do adestramento.
E de uns tempos para cá, algumas coisas têm mudado, a gente tem visto estudos mais atuais mostrando que outras técnicas são tão efetivas quanto e não trazem sofrimento aos animais. Quais, por exemplo, Marcelo? A gente chama de adestramento positivo, mas basicamente ela é baseada em reforçar positivamente os comportamentos bons. Então, o cão ele tem um comportamento que a gente julga adequado, o que a gente quer que ele se repita, a gente oferece algo agradável que o cão quer naquele momento. Então, por exemplo, dá um exemplo muito prático que a maioria das pessoas vão conseguir identificar. Para quem tem cão agressivo, e aí essa não é todo o treino, mas é uma fraçãozinha do treino que a gente faz, por exemplo. Então, eu tô com o meu cão na rua, o meu cão ele mostra um comportamento agressivo para outros cães na rua. E aí eu começo o treinamento e ao invés de eu focar no comportamento problema, que é ele mostrar agressividade para outros cães na rua, eu vou focar no comportamento que eu quero que ele apresente. Então, por exemplo, ele olhar para um outro cão e desviar o olhar. E aí eu reforço isso para isso voltar a acontecer mais vezes. Então eu foco no comportamento que eu quero que aconteça. Porque quando a gente reforça um comportamento, esse comportamento vai voltar a acontecer. Ou então, outro exemplo que também é muito comum. Eu chego em casa e meu cão pula em mim, e aí ele me suja. O adestramento mais tradicional vai focar no pulo. Então o cachorro pulou, dá bronca, enfim, faz o que precisa ser feito. Que é o que eu não recomendo que faça. O adestramento positivo vai focar no comportamento que a gente quer que aconteça. Que é, por exemplo, ele, ao invés de pular, ele sentar. Então eu ensino que toda vez que eu chego em casa, o meu cão senta, ele vai ganhar o meu carinho, ele vai ganhar a minha atenção, ele vai ganhar um petisco. E aí ele começa a entender que é muito melhor ele fazer isso, ele sentar, do que ele pular. Porque quando ele pula, nada vai acontecer. E quando ele senta, ele vai ganhar, por exemplo, o meu carinho e a minha atenção, que é o que ele quer quando eu chego em casa. Marcelo, tem muitas mensagens aqui de ouvintes perguntando, e eu vou centralizar aqui, vou repassar a você, se esse tipo de comportamento de correção, na verdade, pode ser feito em qualquer idade, ou então se o cão já está já tá numa fase adulta, não dá mais para corrigir, porque não foi assim que ele aprendeu. Quando você fala em correção, é mudança de comportamento, né? Isso, porque na verdade talvez ele não tenha tido, né? O tutor não tenha tido a oportunidade na infância, assim, quando pegou o cachorro filhote, de corrigir, né? E ainda o cão continua fazendo esse tipo de coisa, como por exemplo pular quando o tutor chega, né? Tá, então só para os ouvintes não confundirem as coisas. Aqui a gente está falando de mudança de comportamento, de modificar um comportamento. Então um comportamento que a gente julga que não é legal, a gente vai modificar para um comportamento que a gente quer mudar. E não em correção. E quando a gente fala em correção, basicamente a gente está falando em aplicar uma punição. Tá? Então aqui a gente está falando de mudar o comportamento. E aí, respondendo agora a pergunta do ouvinte, Danilo, em qualquer idade é possível modificar um comportamento. Então, na verdade, assim, a melhor data, a melhor idade que a gente tem para fazer isso é hoje. Então, pra você ter ideia, Danilo, o meu cão mais velho é o Volk. Ele tem 11 anos, fez 11 anos em abril. E ele a todo momento tá aprendendo coisas novas, assim como todos os outros aqui em casa. Então, assim como nós, não existe uma data limite para parar de aprender, óbvio, desde que não tenha um problema clínico, né? Então, um problema neurológico, por exemplo. A gente está falando de cães saudáveis. E esse reforço positivo não necessariamente só com petisco, né, Marcelo? Perfeito. Não necessariamente só com petisco. Funciona com qualquer coisa que o cão queira naquele momento. Então pode funcionar com um petisco, pode funcionar com carinho, pode funcionar com a sua atenção, pode funcionar com brincadeiras, pode funcionar com brinquedo. Então, qualquer coisa que seja agradável e que o cão queira naquele momento. Olha, vamos colocar aqui as primeiras perguntas aqui para o Marcelo Ekman, por áudio, que estamos recebendo aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Agostinho. E os demais do programa. Meu nome é Miriam, moro na Penha, em São Paulo. A nossa cachorra,
é uma vira-lata, porte médio. Sempre fui. Ela era meio cismada. Se alguém chegava que ela não gostava, era melhor não abusar. Mas nunca mordeu ninguém, nem nada. E eu comigo, é da minha sobrinha. Quando eu chego, aquela alegria, ela pula, eu brinco, agrado tudo com ela. De repente, 1 ano atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, ela deu de morder. Sem mais nem menos, brincando com ela, ela nhoque, pegou minha mão. Foi 3 vezes, a terceira vez tive que ir para o socorro dar pontos. O que está acontecendo com essa cachorra? Ela foi sempre muito bem tratada. Qual que é o nome da ouvinte, Danilo? Desculpa. Perdi aqui, vou pedir para a Aline pegar aqui o primeiro áudio aqui da nossa ouvinte, eu já te passo, Marcelo. Tá bom. Bom, basicamente, a minha primeira recomendação para todos os casos onde o cão mostra agressividade. Primeira recomendação é fazer um check-up no veterinário clínico, no veterinário que você normalmente passa a sua cachorrinha. Por quê? Assim como eu falei no início do programa, pode ter um fundo ali clínico com dor, com uma doença, com qualquer coisa do tipo que esteja ocasionando esse comportamento agressivo. Esse é o primeiro ponto. Se tiver algo clínico, trata, e aí depois a gente avalia esse comportamento dela, se vai passar ou se não vai, se não passar, inicia o treino. E se não for algo clínico, é algo comportamental. E aí a gente precisa sempre analisar o que está acontecendo. Então, por exemplo, a maioria dos casos, quando a gente fala em comportamentos agressivos, eles têm um fundo de medo. Então, a emoção que está por trás desse comportamento, normalmente, não é 100%, mas normalmente é medo. E aí, o que acontece? É muito comum isso, não fiquem se culpando, mas a gente sempre tenta dar o melhor que a gente pode para os nossos cães, e é comum os cães, às vezes, darem um chega para lá, mostrarem um comportamento agressivo aqui para os nossos familiares, para a gente, enfim, e a gente fala, nossa, eu dou o meu melhor para você e você me retribui dessa forma. Não é essa forma como eu gosto de pensar, porque, assim como nós, os cães também têm os seus próprios limites. E como que a gente enxerga que a gente está passando, por exemplo, nesse seu caso, que a gente está passando dos limites deles? Através da linguagem corporal. Então, eles mostram vários sinais para a gente que aquela situação não está tão legal antes da mordida. Então, é bem comum a gente ouvir que, do nada o cachorro mordeu. Do nada o cachorro mostrou um comportamento agressivo. Ou do nada o cachorro rosnou. Eu costumo dizer que nunca é do nada. Sempre tem comportamentos anteriores à mordida ou à rosnada ou ao mostrar os dentes, só que na maioria das vezes esses comportamentos, essas formas que os cães mostram pra gente que a situação já está passando um pouquinho dos limites, eles são negligenciados, porque a gente normalmente não costuma observar esses comportamentos. Então percebe que talvez a sua cachorrinha às vezes faz, a gente chama de licking, ela tira a linguinha para fora e dá uma lambida no focinho. Provavelmente ela faz isso, provavelmente ela vira a cara, então imagina que você tá aqui fazendo carinho, ela fica fazendo assim, ou ela começa a desviar o olhar, ou ela vira de costas para você, ou a orelhinha vai para trás assim, da cabeça. Então todos esses são possíveis sinais de que, olha, talvez você esteja passando um pouquinho do meu limite. E aí, quando a gente não respeita esses vários sinais, vem a mordida, e aí um ponto importantíssimo. Ela entende, ela sabe que com a mordida funciona, que com o rosnado funciona, que com o mostrar os dentes funciona. E aí ela vai cada vez utilizar mais isso, porque ela sabe que todos aqueles outros comportamentos que ela mostrou antes não deram efeito, mas a mordida deu efeito, porque você parou de fazer o carinho que estava gerando desconforto nela, ou gerando uma possível dor, porque ela está com dor, enfim, precisa avaliar com o veterinário. Então, o que eu recomendo?
estudar um pouquinho de linguagem corporal para entender ali o que a sua cachorrinha está te falando, ou está tentando te mostrar, né, na verdade, antes da mordida, e preparar ela para receber o carinho. Porque assim como nós, eu estava conversando isso com uma aluna hoje, estava dando uma aula aqui antes de entrar com vocês, e basicamente a gente espera que os nossos cães queiram o nosso carinho a todo momento, né? Mas não funciona assim com a gente. A gente não quer o carinho a todo momento. Tem momentos que a gente quer carinho, né? Da nossa esposa, da nossa namorada, do nosso namorado, do nosso marido, mas tem momentos que a gente não quer. E se essa outra pessoa fica insistindo, mesmo a gente falando, não, acho que eu não quero agora, não, eu tô incomodado, não, eu tô pensando em outra coisa, tô pensando no trabalho, e essa pessoa insiste no carinho, vai chegar uma hora que você vai mostrar um comportamento agressivo. Nem que seja algo verbalizado, né? E aí provavelmente essa pessoa vai parar. Então a gente precisa também respeitar o espaço e o tempo do outro, que no caso é a sua cachorrinha. A ouvinte é a Miriam que mandou aqui a mensagem, né? Olha, tem muitas mensagens pro Marcelo, a gente vai tentar aqui atender a maior parte delas. Vamos colocar mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Nilson Rosa de Santos. Eu estava ouvindo o doutor falar sobre a gente saber se o cão vai ter espaço, se vai ter tudo. Agora tem uma coisa, com a pandemia aconteceu muita coisa contrária, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha uma casa enorme, com quintal enorme, os cachorros andavam à vontade e fui obrigado a mudar para uma casa menor e continuo, não vou pôr os cachorros na rua. Então, como se adaptar ao novo ambiente para os cachorros, já que não vai ter tanto espaço? Fiquem com Deus. Ótimo. Basicamente, a gente precisa entender que uma casa pequena, uma casa média e uma casa grande continua sendo uma casa. E por continuar sendo uma casa, esse cão, independente se ele mora numa casa pequena, numa casa média, numa casa grande, ele continua tendo a necessidade de sair da casa. Então não é porque a minha casa ela tem um quintal pequeno, ou um quintal grande, ou um quintal enorme, que aquilo ali é suficiente para o meu cão. Não, ele precisa sair, ele precisa caminhar, ele precisa ver coisas novas, ele precisa conhecer pessoas e outros cães novos, né? A gente sentiu isso na pele, né, Danilo, no começo da pandemia. Sim. Muita gente surtou ficando em casa sem poder praticar um esporte, sem poder sair na rua, sem ver coisas novas. Eu cansei de ouvir, eu preciso sair para ver coisas novas. Né? Gente que morava em apartamento que simplesmente abria a janela para ficar vendo a rua. Então não é porque a gente mora numa casa com quintal que o nosso cão deixa de ter a necessidade de ir para a rua. Que eu recomendo para você que agora saiu de uma casa grande com quintal para uma casa menor. Exponha o seu cão na rua. E se ele não está preparado para ir para a rua, prepare ele. Ensine ele a andar na guia dentro de casa e depois ensina fora de casa. Coloque ele em ambiente sem muita movimentação. Então, Marcelo, meu cachorro tem medo de pessoas. Ou meu cachorro tem medo de outros cães. Vá para lugares onde tem pouca movimentação, para ele começar a se habituar a esses novos estímulos, para ele começar a gostar de interagir com essas novas pessoas ou outros cães. Então, prepare o seu cão para estar na rua, se ele não está preparado. E se ele está preparado, vai para a rua. Vai andar, vai caminhar, vai correr, vai praticar um esporte com ele, ensine coisas novas para ele. Então, por exemplo, o treino, né, de ensinar coisas novas, seja comandos básicos, seja um truque, enfim, qualquer aprendizado novo para os cães também gasta muita energia. Pensa, por exemplo, todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente, quando vocês precisaram aprender uma tarefa nova. Isso gasta muita energia. Então, esse gasto de energia é importante para os nossos cães ficarem tranquilos dentro de casa. Dá tempo da gente atender mais um ouvinte aqui que mandou mensagem por áudio. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sou a Maria Nascimento. Eu tenho 4 gatos e tem um deles que já está comigo há
3 anos, e nesse período ele já teve 2 infecções urinárias. Por que que isso acontece? Né? Ele toma antibiótico, melhora, só que depois de um tempo volta. E ele tá sempre com aquela cara de triste, sabe? Meio deprimido. Isso me preocupa. O que fazer com isso? Bom dia. Bom, vou responder de trás para frente. O que fazer? Provavelmente você já tem um veterinário. Eu recomendo um veterinário especialista em gato, se ele não for, e talvez um especialista em nefrologia. Um veterinário com especialidade no trato urinário. Por quê? Gatos normalmente têm alguns problemas urinários, tá? Não é incomum a gente ver gato com cálculo renal, né? As pedras no rim, com infecção urinária, enfim, mas existem várias causas. Então, desde ração, desde um possível cálculo urinário, que é muito comum em gato, desde o antibiótico talvez possa estar sendo utilizado de uma forma... imagina que a bactéria que está ali, e aí eu estou falando aqui de várias possibilidades, porque eu não sei qual é o caso, tá? Eu não conheço o gato, enfim. Mas imagina que tem uma bactéria ali dentro da vesícula urinária, da famosa bexiga ali do seu gato, e essa bactéria ela pode ser resistente talvez a um possível antibiótico que esteja sendo usado. Então existem várias causas. O que eu sempre penso, Danilo, e aí não só em relação a cão, não só em relação a gato, isso a mim, isso a qualquer coisa que eu esteja fazendo. Se eu estou tentando resolver um problema, não estou tendo resultado, se eu insistir nessa tentativa, a chance de dar um resultado é muito baixa. Então, mude a tentativa. Procure outras formas, outros profissionais, talvez um profissional especializado em gato e um profissional especializado em trato urinário. O ponto é, o que você está tentando fazer não está surtindo efeito, ou surte efeito e depois volta. Então, precisa identificar de fato o que está acontecendo com esse gatinho. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcelo Ekman, que é médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal, e hoje tirando as dúvidas, né, ajudando a gente a entender melhor os cuidados com os pets. E tem mais da participação do ouvinte Bandeirantes aqui, vamos lá. Danilo, pergunta para o doutor se, por exemplo, o meu cachorro, quando vem visita em casa, ele é um vira-lata, mistura de labrador com pitbull, mas é bem dócil, é grandinho, mas é dócil. E ele, quando vem visita em casa, ele quer cheirar, quer ficar em cima, e o tempo todo agradar, e enfim, lamber. E se eu der uma bronca, ele não gosta, ele quer avançar em mim. Qual a forma de eu resolver esse problema? Bom, o primeiro ponto que eu recomendo é parar de dar bronca, né? Primeiro, não está surtindo o efeito que você quer. Segundo, não recomendo ficar dando bronca, ficar punindo comportamentos, por tudo que a gente já falou aqui. Terceiro, ensine o seu cão modos para receber as visitas. Então ele ir lá, ele cheirar a visita, ele talvez ganhar um carinho da visita, e depois disso ele ir para a caminha dele, talvez ficar roendo um brinquedo, né? Existem brinquedos, na verdade tem 2 brinquedos que eu gosto muito para esse tipo de situação. São brinquedos recheáveis, que a gente recheia eles com algo que os cães possam comer. Então, por exemplo, aqui em casa eu gosto de cozinhar batata doce. E aí, não estou recomendando que você faça com batata doce. Procure a orientação do veterinário, do seu cachorro. Mas aqui em casa eu faço com batata doce, misturo com ração e congelo. E aí uma possibilidade depois que o seu cão já interagiu ali com a visita, já deu oi para a visita já deu oi para ele, leva o seu cão para a caminha dele e pega esse brinquedo e oferece ali para ele. Ele vai ficar super entretido ali no brinquedo, vai gastar energia, vai esquecer um pouco da visita e provavelmente depois que esse brinquedo acabar, ele vai ficar lá relaxado, porque essa atitude de ficar tentando tirar a comida de dentro do brinquedo acaba relaxando os cães, acaba cansando eles. E aí muito provavelmente depois disso ele vai ficar lá relaxado na caminha enquanto você fica conversando com a visita. Então procurar alternativas que não a bronca,
né, até para você não ser mordido, para ele ficar tranquilo na presença da visita. Ou seja, preparar ele para a presença da visita. O que você pode fazer é ensinar ele a ir para a caminha, né, e tem vários vídeos na internet que você consegue aprender para ensinar o seu cão, e aí eu recomendo que procure treinamento de adestramento positivo. Ensina ele a ir para a caminha, ensina ele a ficar lá quietinho, ensina ele a brincar com esse brinquedo, né? E aí convida uma visita para treinar o seu cão. Não vai convidar a visita e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ensinar o seu cão a receber a visita, dar atenção para a visita e aí ficar dando atenção para o seu cão. Chama uma visita com o objetivo de treinar o seu cão. E aí depois você vai começando a colocar isso na vida real e vai ser muito mais tranquilo. Olha, Marcelo, a Aline, que está na produção e coordenação hoje aqui conosco, tem uma pergunta para você, porque ela tem uns 10, 11 bichos em casa, hein? Fala, Aline, tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Oi, Danilo, bom Tudo dia, bem. ouvintes. Então, como o Danilo falou, eu tenho muito bicho em casa. Eu tenho 9 gatos e uma cachorra. Todos vira-latas que a gente pegou da rua, assim. Sabe aquela cachorra que parece uma estopa? É a minha cachorra. E o que acontece? Como a gente tem muitos gatos, a minha cachorra acaba agindo como eles. Ela acha que é gato, ela quer pular em tudo, ela já se machucou várias vezes, ela finge que arranha. E a gente não sabe mais o que fazer, porque ela age como gato e já se machucou, como eu falei. Por que isso acontece? Isso pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer por imitação. E eu falo que pode acontecer porque em muitas vezes o que eu vejo, assim, na minha experiência a campo, é que é mais uma visão do proprietário, do humano, do tutor, em relação a esse animal. Desculpa, Danilo. Não, vai lá, Marcelo. É mais uma visão nossa em relação a esse indivíduo do que, de fato, o comportamento que esse animal está mostrando. Mas vamos supor que seja verdade. O ponto é, você tem um cão que arranha, e aí ela te arranha ou ela arranha os gatos? Então, ela finge que arranha, sabe? Ela brinca com os gatos com atitude de gato. Ela pula na parte de cima do sofá que ela nem cabe, porque ela é uma cachorra grande. E ela acha que cabe nos lugares, tenta entrar em caixas, que não é uma coisa que acontecia antes dos gatos chegarem em casa. Tá. Bom, basicamente, em relação à interação dela com os gatos, se não for um problema para você, eu acho que não tem que mexer. Se não for um problema para você, e óbvio, não for um problema para os gatos. Porque muito provavelmente, pelo que você está me falando, é a forma como ela arranjou para brincar com os gatos. E talvez os gatos até brinquem com ela também dessa forma. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a subir no sofá, beleza. E aqui a gente já tem o primeiro problema, que é subir no sofá. O segundo, que é entrar na caixinha dos gatos. E o terceiro, sei lá, subir nos móveis, por exemplo. O subir no sofá, a gente tem o problema, o que a gente faz? Ensina ela a não subir. Então toda vez que ela subir, a gente tira, a gente oferece a caminha dela ali perto do sofá e ensina ela a ir para a caminha, muito parecido com o que eu falei para o último ouvinte. Ou seja, a gente reforça o comportamento de ir para a caminha ao invés de ir para o sofá. Porque toda vez que ela vai para o sofá, ela é reforçada de alguma forma. Então, respondendo inclusive o Danilo, quando ele me perguntou se o reforço positivo pode ser só com comida, nesse caso, o reforço é ela ficar no sofá de forma confortável, às vezes até na presença de você ou de outros gatos. Então o que você precisa fazer é ensinar ela a ir para a caminha dela, por exemplo, e ser reforçada lá, e ficar confortável lá, e ganhar o petisco lá, e ganhar brinquedos lá, ou seja, construir uma relação dela com essa caminha, ao invés dela com o sofá. Esse é o primeiro ponto. Em relação a subir nos móveis, a mesma coisa. Então, não deixar mais subir nos móveis. Ah, Marcelo, mas tem hora que eu não consigo supervisionar. Coloca coisas em cima dos móveis, coloca alguma coisa em cima do sofá, para evitar que ela suba e seja reforçada. E aí, nos momentos que você consegue supervisionar, você tira, né? E depois você vai fazendo, a gente chama isso de generalização. Você vai fazendo essa e perdendo a supervisão. Então você está ali supervisionando, não tem nada em cima do sofá, e aí você sai para ir tomar uma água, você sai para ir no banheiro, você sai para ir no quarto e volta com alguma coisa, enfim, e perdendo essa supervisão sem dar a oportunidade dela ficar indo para o sofá.
E aí, em relação à caixa, o que eu faria? Eu não sei se ela tem caixa de transporte, mas cães, no geral, gostam muito de caixa de transporte. Ai, Marcelo, como assim eu vou colocar meu cão numa caixa de transporte? Eu tenho certeza absoluta. Se olhar para o seu cachorro agora, ele vai estar embaixo de uma cadeira, embaixo de uma mesa, como se fosse numa toquinha, enfim, muito provavelmente, se não está agora, em algum momento do dia, com certeza você vai ver isso, mas eles procuram toquinhas, e a caixa de transporte funciona como uma toquinha, então seja talvez por isso que ela esteja tentando entrar na caixa dos gatos, que não cabe, né? E aí a gente precisa oferecer uma possibilidade de caixa de transporte para ela entrar, porque é o instintivo, é o natural para os cães procurarem esses ambientes. Então, pegar uma caixa de transporte adequada para o tamanho dela e ensinar ela a entrar, que eu tenho certeza que ela vai adorar ficar lá dentro. Tá aí, Marcelo Ekman, médico veterinário, adestrador, especialista em comportamento animal. Só seguir o Marcelo nas redes sociais. Marcelo Ekman, com 2 N's no final, Marcelo Ekman. E também tem Tudo de Cão lá, tem várias dicas, curiosidades, lives, vídeos, tem um site completo ali também que o ouvinte pode seguir e acompanhar. A gente volta a se falar em breve, porque tem muita coisa que ficou de fora, muitas mensagens dos ouvintes, viu, Marcelo? Obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Combinado, Danilo, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos vocês e fico aguardando o próximo convite.